Nós falamos aí da questão da responsabilidade dos governos, né, dos estados, no sentido do incentivo às fontes não renováveis, né, ou às fontes fósseis. A gente vê aí essa quantidade imensa de dinheiro público dos países, né, alocados numa indústria, e como a gente viu na palestra anterior, o quão é importante nas emissões dos chamados gases de efeito estufa, né, os chamados combustíveis fósseis. Em torno de 70% de todas as emissões dos chamados gases do efeito estufa vem desse uso da energia baseado no petróleo e seus derivados, no gás natural e no carvão mineral. Agora, aqui em Pernambuco, o que nós temos percebido nos últimos tempos em relação à indústria do petróleo e gás? Nós temos recebido, como vocês vão ver, um aumento crescente na economia do Estado, né, um incentivo crescente a essa indústria, que até então era um pouco desconhecida. A operação com terminais, navios na indústria do petróleo, né, basicamente é isso. Se você tem a extração, você extrai o petróleo bruto, vai para um tanque de armazenamento, depois ele passa para a refinaria, você divide todos aqueles derivados, vai para o estoque, né, para um tanque lá desses derivados, ou diferentes tanques, depois ele pode ser transportado, né, para outras regiões, e depois transporte terrestre, até chegar lá no posto de gasolina e tal. A gente viu que isso é um pouco tradicional, né? Nós vimos numa transparência anterior de News, que você já tem navios refinaria, você extrai e refina praticamente no mesmo lugar. Aqui em Pernambuco, né, nós temos uma bacia de Pernambuco a Paraíba, né? A bacia Pernambuco-Paraíba, que está limitado aí pelo Alto Mamanguape, né, na costa do estado de Pernambuco, da Paraíba, e pelo Alto do Maroji Sul, no estado de Alagoas. É uma bacia marítima em torno de 24 mil quilômetros quadrados. Não há poços perfurados para extração, né, na bacia, nessa porção offshore, na porção de mar aí. Há simplesmente poços de análise, né, daquele terreno, de viabilidade. Essa bacia é considerada uma fronteira exploratória, a possibilidade de se você encontrar o petróleo ali. Na nona rodada de licitação da ANP, da Agência Nacional de Petróleo e Gás, em 2009, né, o consórcio Petrobras-Galpa, né, vocês já viram, Galpa é portuguesa, né, presente aí nos slides do News, adquiriu 3 blocos na bacia de Pernambuco-Paraíba. Já na 11ª rodada, isso foi em 2009, na 11ª rodada, né, em 2013, também, né, uma área de 6.291 quilômetros, aí foi ofertado 10 blocos, né, em 2 setores, que eles dividem isso está lá na licitação e tal, e desses blocos, 3 foram adquiridos 4, né, na licitação, 3 em Pernambuco e 1 na Paraíba. A Petra Energia, que é uma empresa nova, é uma empresa que arrematou esses blocos aí, né, em associação com a Queiroz Gavão e a Nico Resources. A Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Geologia, é envolvido nessas análises e tal, então nunca foi feito um poço exploratório, né? Ou seja, um poço para extrair ou tentar, não. Até agora, não, mas há toda uma série de indícios geológicos que é bem provável que se tenha petróleo aqui. Mas Pernambuco e petróleo, né, na verdade, então, a gente tem a bacia Pernambuco-Paraíba, há grande possibilidade de se encontrar petróleo, mas nunca houve a perfuração de poço, nunca houve a extração de uma gota de petróleo, ainda a gente pode dizer. Pernambuco ele vai despontar na questão do petróleo e gás para o Brasil a partir da refinaria Abreu e Lima, não é? Da RNEST, aí no complexo industrial. Depois de 34 anos de se construir a última refinaria, se constrói a refinaria de Abreu e Lima aí. O objetivo dessa refinaria é o quê? É produzir, é refinar o petróleo e produzir 70% em óleo diesel, né? 70% dessa produção seria óleo diesel. Depois viria gás liquefeito de petróleo, nafta, o bunker, né, o combustível de navio, que é o óleo combustível e tal. Então a refinaria ela foi construída com o objetivo de atender o mercado brasileiro de óleo diesel, fundamentalmente, porque o Brasil é um grande importador de óleo diesel. Quando a gente fala o Brasil produz mais petróleo do que ele consome, a gente não consome petróleo bruto, a gente consome derivados do petróleo. A própria gasolina ela é importada, não é? Então o Brasil tem um grande déficit no abastecimento interno de diesel. Então a refinaria era para suprir parte dessa daí. Essas obras da refinaria foram concluídas em 2008,
a um preço estimado inicial de 2,4 bilhões de dólares em 2008, foi suspensa em 2014 por brigas entre as construtoras e o governo naquela época, e hoje 70% dela já está concluída aí, né? Hoje os custos finais aí, né, que estão apontados é de 18 bilhões de dólares, né? Você imagina, era de 2,4 em dólar a gente está falando aqui, né? Começou a funcionar em dezembro de 2014, inicialmente era com a refinaria completa, ela iria processar 230 mil barris dia, lembra? Um barril é 159 litros, né? Ela iria processar 230 barril de petróleo, né? Com pouco mais de, atualmente ela processa pouco mais de 100 mil barris. O término dessa refinaria está para as calendas. O novo plano de negócios da Petrobras, né, ela não inclui, não inclui o término da refinaria. Simplesmente ela fala, a Petrobras fala, ó, se a gente tiver um interessado estrangeiro, podemos fazer uma PPP, mas não está incluído nos planos de negócio o término da refinaria. O resto é conversa fiada, que vai terminar a refinaria. Isso daí não está no plano de negócio, isso é declaração oficial. Os derivados de petróleo, a gente encontra o GLP, o gás liquefeito de petróleo, é um dos derivados do petróleo. Mas também tem o gás natural, que não tem nada a ver com o petróleo. Quando você fura, né, você pode ter o petróleo associado com o gás. Ou você pode furar e não ter petróleo, só ter gás natural. Então, e o gás, hoje, ele tem uma participação importante mundialmente, né, não só na questão energética, mas como matéria-prima para muitas indústrias. Aqui, então, vou falar um pouquinho do gás, né? Então, petróleo, a gente tem a refinaria, a gente tem a possibilidade offshore, no mar, de ter petróleo, de ter extração de petróleo. E o gás? O gás, a gente tem a empresa aqui de Pernambuco, que domina a questão do gás, o monopólio, é a Companhia Pernambucana de Gás, a Copergás. Ela tem como sócio o governo do estado, tem como sócio a Petrobras Gás, e tem como, que é a Gaspetro, e tem como sócio a Mitsui Gás e a Energia do Brasil. Ela tem 4 sócios. Ela movimenta um volume médio de 4,8 milhões de metros cúbicos por dia, por uma rede de gasoduto que soma 600 quilômetros. Desses 4,8, só 2 milhões de metros cúbicos por dia vai para a termoelétrica, a Termo Pernambuco. Só a Termo Pernambuco, ela consome quase que um pouco menos que a metade do que tudo que é circulado aqui em Pernambuco. E a Termo Pernambuco é uma termoelétrica lá em Suape, funciona obviamente a gás natural e tem uma potência instalada de 520 megawatts, é grande essa termoelétrica. Atualmente, então, é a Copergás que odoriza, canaliza, distribui o gás em Pernambuco. Atende o mercado industrial, algumas indústrias, o automotivo, né, que a gente bota esse gás em carro, residencial, comercial, termoelétrica, cogeração de energia e a própria Abreu e Lima. Bom, esse daqui é um mapa dos gasodutos de gás natural. Aqui no norte e nordeste, talvez interesse, a gente vê que a gente tem uma rede muito pequena, né, de distribuição desse gás, né? E aqui a gente tem o gás que chega aqui em Suape, ele vem de Guamaré, no Rio Grande do Norte, né, através de um gasoduto. E depois você tem também o gasoduto Pilar, que também alimenta Suape, que vai até Suape. Então, os gasodutos que passam por Pernambuco é o chamado Nordestão, 424 quilômetros ele tem, né? Ele vem lá de Guamaré, tubulação de 12 polegadas, que passa ainda pelo Rio Grande do Norte e Paraíba. Você tem o Gasalp, um trecho de 204 quilômetros entre Pilar e Cabo, com um diâmetro também desse, né? Iniciou em 2000 a operação. Você tem o gasoduto do Cabo, tem 1,6 quilômetros de extensão, liga o Cabo Santo Agostinho à Petroflex, até mudou de nome. E o gasoduto que alimenta a termoelétrica aí de Pernambuco, aí percorre 12 quilômetros dentro da cidade de Pojuca. Olha lá, o volume diário a plena carga é 2,2 milhões de metros cúbicos. Falei 2 milhões, é um pouquinho mais. É praticamente a metade de tudo que que circula nos gasodutos da Copergás. Bom, aqui está, a partir de 2005, houve um plano de você interiorizar a questão do gás natural, não é? Ou seja, saindo do Recife, chegando até Araripina,
lá no extremo do estado, lá no Alto Sertão, no sertão pernambucano. Mas o que a gente tem hoje aqui é esse verdinho aqui, ó, é do Recife até Caruaru, né? Caruaru passando até Belo Jardim, está em construção, né? Se a gente anda aqui pelo interior, nós verificamos essas construções, né? Mas tudo isso daqui é um planejamento. Esse em Cor Dourada aqui um pouquinho, né? Tudo planejamento aqui. O que nós temos construído hoje é de Recife a Caruaru. Foi em 2009, né? O gasoduto Recife a Caruaru. Passa em Moreno, Pombo, Vitória de Santo Antão, Sairé, Chão Grande, Gravatá e Bezerro. Em 2015, né, inicia-se essa etapa de interiorização, né? Gasoduto Caruaru, Belo Jardim, 52 quilômetros, está em construção. Se a gente passa lá, a gente vê, né? Na beira da estrada, os caras, muitas dessas tubulações já estão encobertas ali, né? E o projeto planejado prevê até Araripina. Bom, do ponto de vista da importância econômica no estado de Pernambuco, então essas aqui, todas essas são empresas ligadas ao setor gás e petróleo. A gente nota que em Pernambuco a participação da indústria petróleo e gás, ela tem crescido e tem aumentado a sua participação na economia do estado.